Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre, o debate técnico vai ser sobre o dispositivo diferencial DR. Vou começar falando primeiro sobre os acidentes que envolvem choque elétrico, que como vocês podem ver aqui, esses dados são de 2019, eu peguei no anuário da Abracopel de 2020, então todos os dados são de 2019. A maioria dos acidentes são com choque elétrico aqui, como vocês podem ver, 56% são de choque elétrico, desses 1.662 que tiveram no total em 2019. Aqui, a gente também pode ver que foram 909 acidentes, desses 1.662 foram ocasionados por choque elétrico, no caso. 212 foram não fatais e 697 desses 909 foram casos fatais. Então isso quer dizer que o choque elétrico mata muita gente no Brasil, isso aqui é um dado de 2019, então ainda mata bastante. Como funciona o choque elétrico? Aqui vai ter uma tomada de 220 volts, 110 volts, então vai ter uma DDP na fase de 220 volts e na terra vai ter mais ou menos 0 volts. Se você encostar naquela fase ali, que está com 220 volts ou 110 volts também, dependendo da região, seu corpo vai servir de condutor e vai criar uma DDP de 220 ou 110 volts. Então, seu corpo vai servir como condutor e vai passar uma corrente elétrica através do seu corpo até a terra. Assim acontece o choque elétrico. Os efeitos da corrente elétrica, que basicamente o que causa dano no corpo é a corrente elétrica, não é a tensão. Aqui eu coloquei que a corrente elétrica de 1 mA não é perceptível, não causa riscos à saúde. A partir de 10 mA sua mão já fica agarrada e já ocorre espasmos musculares. E a partir de 16 mA já é considerada a máxima corrente que o nosso corpo consegue aguentar. Entre 20 mA e 3 A, que no caso é 3.000 mA, é muito maior do que 20 mA, ele pode já ocasionar parada cardíaca e já tem um alto risco de morte. No choque elétrico é comum acontecer queimaduras e também vale destacar a resistência no corpo humano. No caso, se o corpo humano estiver seco, ele tem uma resistência muito maior do que ele molhado. A resistência do corpo humano seco chega entre 2.000 ohms até 3.000 ohms e a resistência mínima do corpo humano é 500 ohms. A consequência desses choques elétricos podem causar dormência, formigamento, ardência, sensibilidade na pele, náusea, pode dar parada cardíaca e assim parada respiratória também e ocasionar a morte. Outra coisa que devemos também citar antes de falar do dispositivo DR é o aterramento. O aterramento ele é um sistema para evitar desequilíbrios no circuito elétrico. No caso, ele serve para prevenir choques elétricos quando você toca na carcaça de alguma máquina com mau funcionamento. Ele também é representado pelas cores verde e amarelo, segundo a NBR 5410. Ele tem o objetivo de proteger as pessoas e o equipamento de algum eventual sobretensão ocasionado por descargas elétricas ou algum mau funcionamento, acontece um pico de energia na SEB, chega na sua casa. E também, o segundo objetivo é oferecer um caminho seguro desse aumento de tensão para a Terra, no caso, vai passar essa corrente para a Terra. Essa corrente a mais que vai ter para a Terra, no caso, com a descarga da atmosfera, ele joga tudo para a Terra sem ocasionar problemas com os seus aparelhos eletrônicos em casa ou diminuindo os riscos de perder ele ou até ocasionar a morte, no caso. Aqui, agora sim, o principal é o dispositivo DR, que é também chamado de diferencial residual. Ele tem como função principal, quando detectar uma fuga de corrente, ele desarma o circuito. Essa fuga de corrente pode ser um curto-circuito ou pode também ser o choque elétrico em si. Ele
é considerado obrigatório pela 5410, na edição do ano de 1997, que a 5410 fala sobre as instalações de baixa tensão. Ele possui 3 grandes vantagens vistas abaixo. Ele minimiza choques elétricos, que no caso ele tem uma capacidade, tem dois tipos de DR, tem DR com 30 mA e 300 mA. A partir desse momento que ele detecta uma corrente de fuga de 30 mA, que é esse que a gente vê na residência, ele desarma antes que o seu corpo tenha alguma lesão, então no caso ele evita que você tome um choque elétrico com alto risco de morte. Ele desarma se tiver isso. Você vai tomar o choque, mas você não vai ter o risco de ter algum problema mais sério com o choque, porque ele vai desarmar o circuito. Ele também protege contra fuga de corrente no circuito mesmo, no caso você está perdendo energia, porque essa corrente está escapando, então você vai economizar na energia elétrica. E ele também protege contra curto-circuito, porque também funciona como uma espécie de fuga de corrente. É isso. Alguma dúvida? Só em relação ao curto-circuito aí, só se for o IDR, né? O que tem o disjuntor integrado aí. Só o DR, só vai forçar, né? No caso, para o curto-circuito teria que ter um disjuntor integrado ao DR. E boa parte não começa vendendo só o DR, é só para fuga de corrente. Nesse caso aí é o DDR que funciona como disjuntor. Então, a entender essa função, mas esse que você falou só o DR, né? É só o DR. O IDR ele tem dois tipos de DRs, que é o DDR e o IDR. O IDR é o interruptor de diferencial residual. Ele não tem o papel de disjuntor. Ele atua junto com o disjuntor, apenas para, caso tenha alguma corrente, ele desarma. Mas ainda tem o disjuntor lá. Se acontecer curto-circuito, alguma coisa, é o disjuntor que arma. O DDR já é os dois integrados. Também é bom avisar que o IDR, você pode colocar ele na chave geral para proteger também o DR, mas ele é mais recomendado você colocar ele por cada circuito no quadro elétrico. Porque se ele desarmar, no caso se ele estiver na chave geral, você não vai conseguir identificar onde está o problema onde está tendo essa fuga. Ele vai desarmar, mas aí você vai ter que analisar basicamente toda a residência, no caso, vai ter todos os circuitos. Então é mais recomendado que você ponha cada um em um circuito seccionado. Mas como é um pouco mais caro, é bom até colocar mesmo como disjuntor geral para no caso, evitar choque elétrico, que é o melhor proteger a vida. Mais alguma dúvida? Não sei. Aí na próxima aula também eu vou aprofundar no estudo técnico, eu vou trazer mais informações sobre o DR também, falar um pouco mais sobre os tipos deles e tudo mais, e mostrar como funciona através até da plataforma que a gente tem no laboratório de choque elétrico, que simula o choque elétrico e mostra como ele desarma. Aqui também tem uma foto do DR aqui, ele tem mais ou menos esse aqui, existe o monopolar, bipolar, tripolar. Então, mais alguma dúvida? Nada? Se sou. Tranquilo.